Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Era verdade. Mortos não falam. E isso era o que mais preocupava Zhu Venta. As únicas pessoas que sabiam sobre o incidente eram ele, Lin Jin, Kuvenji e Tilly. Havia também o leopardo monstruoso. Não havia dúvida de que ele e Lin Jin manteriam a boca fechada. Quanto ao leopardo, ele estava aterrorizado por Lin Jin, então, desde que não fosse capturado, ninguém descobriria. Com isso, os responsáveis pelo Pavilhão da Graça causariam problemas ao país do Oeste, e o país do Oeste certamente investigaria o caso. Ainda assim, a investigação deles deveria chegar a um beco sem saída. Concordo que precisamos ter cuidado, pois pode haver pessoas brilhantes o suficiente para desvendar isso. Mas não se preocupe, irmão Zhu. Se algo realmente acontecer, eu darei um jeito, Lin Jin ofereceu, vendo a expressão preocupada de Zhu Venta. Zhu Venta ficou chocado e respondeu com um tom levemente irritado. Como pode dizer isso? Se as coisas piorarem, eu, Zhu Venta, não deixarei você carregar a culpa sozinho. Não importa o que aconteça, vida ou morte, ficarei ao seu lado, irmão Lin. Isso veio do fundo do seu coração. Lin Jin não perguntou onde Kuvenji e Tilly estavam hospedadas, mas Zhu Venta se ofereceu para contar por conta própria. Era a prova definitiva da confiança inabalável que Zhu Venta depositava nele. Venji disse que é muito grata a você. Ela quer preparar um banquete quando você tiver tempo livre. Não estou me gabando, mas as habilidades culinárias dela são impressionantes. Sei que o irmão Lin é próximo do mestre culinário Liao. Provei os pratos dele, sinceramente, os de Venji são apenas um pouco inferiores. Mas ela tem um toque pessoal que os torna únicos, Zhu Venta comentou de repente. Lin Jin acenou com a cabeça. Seria inapropriado recusar um convite tão sincero. Além disso, Lin Jin queria ver Tilly novamente. Era preciso tomar precauções, afinal. Quem sabe se o país do Oeste apareceria para causar problemas no futuro. Antes, Lin Jin provavelmente estaria em pânico, mas agora, com sua experiência, um pequeno país não era mais uma ameaça. Qualquer um dos visitantes do salão de visitas poderia lidar com um sozinho. Quanto aos países intermediários, antes eles eram um desafio, mas depois do incidente com o país da serpente, Lin Jin percebeu que eles também não eram tão assustadores. Com uma equipe poderosa o suficiente, ele poderia intimidá-los a aceitar um acordo de paz. Ele usou a mesma tática quando matou o velho dragão na capital real usando o nome do Curador, o imperador do reino do dragão de Jade teve que recuar. No entanto, o país do oeste do continente das ervas era um país premium, o que tornava a situação mais complicada. Países premium possuíam bestas de nível 5 em seu arsenal, e geralmente mais de uma. Lin Jin sabia muito bem o quão poderosas elas eram. O velho dragão na cidade do dragão de Jade era o exemplo perfeito. Embora fosse nível 5, ele estava ferido, então seu poder estava muito reduzido. Uma besta nível 5 em plena forma seria muito mais forte. Lin Jin explorou a lesão do dragão para matá-lo, apesar da diferença de nível. Depois disso, foi graças ao seu sangue que Lin Jin conseguiu condensar um corpo dármico para Xiao Wu. Mesmo depois de obter um corpo dármico Yin Yang, Xiao Wu ainda não havia evoluído para uma besta nível 5. Isso mostrava o quão incríveis elas eram. Se o país do oeste viesse atrás dele, Lin Jin seria pego desprevenido se não se preparasse. Por isso, ele queria encontrar Tilly para entender melhor o inimigo. O almoço foi agradável. Depois, Lin Jin e Zhu Venta se separaram na entrada. Um voltou para o palácio do prefeito, e o outro retornou à Associação de Avaliação de Bestas. O dia foi tranquilo. Como sempre, Lin Jin se concentrou em avaliar bestas, sempre dando relatórios sérios e detalhados, sem negligenciar ou ser superficial. Comparado aos seus antecessores, ele era um chefe bastante descontraído. Claro, havia outras tarefas na associação, mas Lin Jin não era bom nelas. Então, ele delegou esses trabalhos burocráticos tediosos para Jia Qian. Com o tempo, as habilidades de Jia Qian em identificação de bestas se igualaram às de um avaliador de nível 1. Sua base sempre foi sólida, e com a orientação de Lin Jin, ela melhorou rapidamente. Entre seus aprendizes, apenas Jia Qian era boa em lidar com as várias tarefas da associação. Na verdade, Lin Jin acreditava que ela era comparável a Tan Lin em habilidades administrativas, e muito à frente de Wang Ji. Assim, Lin Jin podia relaxar e desempenhar o papel de um chefe que apenas dá ordens, sem fazer muito trabalho de fato. Talvez, no fundo, Lin Jin considerasse seu cargo apenas um arranjo temporário. Ele sentia que era apenas parte de um plano de contingência e não ficaria muito tempo nessa posição. Mestre Lin. Enquanto Lin Jin organizava os relatórios do dia, Jia Qian entrou. Atrás dela, estava Dong He, ainda gorducho, mas com um sorriso forçado. Recentemente, Dong He não estava indo bem.
Depois que Wang Ji caiu em desgraça e Tan Lin assumiu, seus dias de pesadelo começaram. Após renunciar ao cargo de gerente do departamento de logística, ele abriu seu próprio consultório de identificação. No entanto, com suas habilidades limitadas, ele só cometeu erros atrás de erros. Primeiro, ele cozinhou acidentalmente a besta caranguejo de um cliente rico. Depois, foi humilhado na exposição de bestas do continente das ervas. Não foi surpresa que seu consultório fracassasse. Quando voltou ao departamento de logística, seu cargo de gerente já estava perdido. Ele só podia trabalhar como faz tudo, e sua vida desde então tinha sido miserável. Mas foi justamente por isso que Dong He amadureceu. Com a educação rigorosa de sua irmã e cunhado, ele decidiu estudar seriamente. Parecia ter mudado de vida. Mestre Lin, o departamento de logística trouxe a cota deste mês. Os itens incluem pílulas, pedras espirituais e amuletos de identificação de bestas, Jia Qi informou respeitosamente. Dong He então se apressou em trazer uma caixa grande, contendo os itens mencionados. No passado, essas coisas teriam sido úteis para Lin Jin. Mas agora, seja para identificação ou tratamento, ele quase não usava mais esses itens. Ainda assim, como eram gratuitos, por que recusar? Além disso, ele podia não precisar na associação, mas em casa, os remédios seriam úteis. Afinal, ele ainda tinha um paciente lá, o zumbi Tulhu. Coloque ali, Lin Jin apontou para uma mesa. Dong He obedeceu rapidamente, colocando a caixa com cuidado antes de recuar para um canto. Lin Jin obviamente o reconhecia. No passado, Dong He sempre tentou causar problemas para ele, mas felizmente, Lin Jin não era vingativo. Além disso, nada do que ele fez foi grave demais. Você pode ir depois de colocar a caixa, Jia Qian disse a Dong He. No entanto, ele parecia relutante em sair. Então, reunindo coragem, ele se ajoelhou repentinamente diante de Lin Jin. Chefe Lin, por favor, tenha um coração grande e me perdoe. Eu realmente não aguento mais, ele disse, batendo a testa no chão. Isso deixou Lin Jin sem palavras. Até Jia Qian ficou chocada. Dong He, o que diabos você está fazendo? Ela franziu a testa, prestes a intervir, mas Lin Jin ergueu a mão. Espere, deixe ele falar primeiro. Dong He realmente parecia patético agora. A arrogância que ele costumava exibir havia desaparecido completamente. Embora Lin Jin não gostasse dele, ele ainda era um membro da Associação de Avaliação de Bestas. Como chefe, Lin Jin tinha a obrigação de intervir se algo ruim estivesse acontecendo. Ao ouvir as palavras de Lin Jin, como se tivesse ganhado um apoio, Dong He começou a explicar sua experiência trágica, engasgando entre lágrimas e ranho. Parecia que, depois de seu último fiasco, seus seguidores o abandonaram. Como Dong He era incompetente, ele não conseguia mais administrar seu próprio consultório. Sua irmã e cunhado então o abandonaram, e Dong He só pôde voltar ao departamento de logística para fazer trabalhos braçais. Imaginar que um ex-gerente acabaria fazendo tarefas humildes era algo difícil de engolir. Felizmente, Dong He conseguiu aguentar. O problema não era o rebaixamento em si, isso ele suportou. O que ele não conseguia tolerar era o bullying intencional. No início, ninguém ousava perturbá-lo. No entanto, alguns dias atrás, seu maior apoio, seu cunhado, que também era um dos anciãos da associação, foi transferido para a capital imperial. Sua irmã obviamente foi junto. Sem ninguém para protegê-lo, a vida de Dong He no trabalho desmoronou rapidamente. Isso piorou depois que Lin Jin voltou e se tornou chefe. Quase todos na associação sabiam do conflito passado entre Dong He e o chefe Lin, então algumas pessoas pensaram que, discriminando Dong He, agradariam um novo chefe. Depois de ouvir a história, Lin Jin entendeu o que estava acontecendo. Muitos na associação agora atormentavam Dong He, assim como ele costumava fazer com os outros no passado. Mas Dong He admitiu suas falhas anteriores. Afinal, ele havia iniciado o bullying, então não podia reclamar, era karma em ação. No entanto, as coisas estavam saindo do controle. Chefe Lin, é verdade que fiz coisas ruins no passado e me arrependo. Não me importo se dificultam as coisas para mim, mas o atual gerente Zhang é pior do que eu era. Ele faz coisas que eu nunca faria, e tem sido cruel comigo. Ele não me trata como um ser humano. Nos últimos dias, fui forçado a trabalhar no armazém noites seguidas sem descanso. Eu, até perdi peso por causa disso. Dong He parecia injustiçado. Lin Jin olhou para ele. Realmente, ele havia emagrecido, então devia estar sob muito estresse. Claro, se fosse apenas uma questão de tarefas extras, Lin Jin não se importaria. Mas, pela explicação de Dong He, parecia que o gerente atual estava quebrando as regras. Lin Jin pediu que Dong He contasse tudo, e ele o fez. Ele explicou como o gerente Zhang abusou de sua posição para roubar recursos da associação. Ao mesmo tempo, o homem discretamente arranjou que pessoas de fora trabalhassem na associação, e, segundo Dong He, eram elas que mais o maltratavam.
Por que ninguém mais percebeu isso? Lin Jin perguntou. Como chefe, se o relato de Dong He fosse verdade, Lin Jin teria que resolver o problema. Se não o fizesse bem, a culpa cairia sobre ele. Portanto, Lin Jin via isso como um problema sério. Mas se as ações do gerente Zhang fossem tão descaradas, por que ninguém mais as notou? Por que Dong He foi o primeiro a relatar? Sendo um homem inteligente, Dong He percebeu a dúvida de Lin Jin e levantou a mão, declarando: Chefe Lin, eu não inventaria algo assim. Os outros não sabem porque o gerente Zhang é muito discreto e cobre seus rastros. Mas, por melhor que ele seja com contas, não pode me enganar. Pense bem, quem sou eu? Fui gerente de logística por anos. Sei melhor do que ninguém o que pertence aonde. Ele não pode me enganar. É por isso que ele está me perseguindo, ele quer me forçar a sair. Quando eu for embora, ninguém notará o que ele fez. Dong He falou com confiança. Lin Jin olhou para Jia Qian, que franzia a testa. Ao ver seu olhar, ela entendeu e acenou com a cabeça. Lin Jin sabia o que ela queria dizer. Ela não estava concordando que Dong He dizia a verdade, mas sim que era uma possibilidade. Afinal, por pior que Dong He fosse em identificação de bestas, ninguém podia negar sua experiência no departamento de logística. Ele deveria ser capaz de detectar irregularidades. Por isso, eles precisavam investigar. Certo, entendi. Há mais algo que queira dizer? Lin Jin perguntou. Dong He balançou a cabeça. Chefe Lin, sei que não gosta de mim, mas eu mudei. É verdade. O que disse é a verdade absoluta, e não ousaria mentir para o senhor. Tudo bem. Pode ir, Lin Jin acenou. Dong He não ousou dizer mais nada e saiu rapidamente. Assim que ele saiu, Lin Jin virou-se para Jia Qian. Você está cuidando dos assuntos gerais nos últimos dias. Qual é a sua opinião sobre isso? Jia Qian imediatamente compartilhou o que sabia. O atual gerente de logística é Zhang Youdu. Ele é um homem mais velho que foi aprendiz por mais de 10 anos. Parece que também trabalhou como avaliador consultivo, mas perdeu sua qualificação por um problema menor. Desde então, faz trabalhos diversos no departamento. Depois do incidente com Dong He, ele se ofereceu e foi nomeado gerente. Mestre Lin, o senhor sabe que a chefe Tan nunca segue um padrão fixo para nomeações. Lin Jin entendeu a opinião de Jia Qian. Ela claramente não tinha uma boa impressão de Zhang Youdu. A reputação desse homem não era das melhores. No entanto, Tan Lin era uma estranha quando chegou da capital real e não entendia bem a situação interna da associação. Além disso, Zhang Youdu era bom em se vender, então ela acabou promovendo. Também ouvi outra coisa. Zhang Youdu constantemente se declara parte da facção da chefe Tan, dizem que ele repete isso por toda parte, sempre mencionando o nome dela. Ao ouvir isso, Lin Jin não pôde evitar rir. Parecia que Tan Lin não sabia disso. Se soubesse, não ignoraria. Mais provável é que ela daria uma lição severa em Zhang Youdu. De certa forma, Zhang Youdu era talentoso em sua própria maneira. Era surpreendente o quanto ele conseguiu usando o nome de Tan Lin. Vá investigar o assunto. Eu não sou bom com políticas internas da associação, Lin Jin disse a Jia Qian. Ela estremeceu, sentindo-se um pouco incredível. Afinal, ela só assumiu que Lin Jin estava ocupado e precisava de ajuda com tarefas rotineiras. Mas a investigação que ele estava delegando a ela era algo que apenas o chefe normalmente faria. Lin Jin estava disposto a dar-lhe essa autoridade. Jia Qian então entendeu. Ela estava pensando demais. Outros chefes podem valorizar um privilégio pessoal tão importante, mas não era o caso de Lin Jin. Ele estava focado principalmente no estudo de bestas de estimação, então não se importava com assuntos alheios a seus interesses. Algo tão superficial como a autoridade jamais distrairia alguém como ele. De outra perspectiva, essa delegação de poderes mostrava a confiança que Lin Jin depositava em Jia Qian. Caso contrário, ele não teria passado uma tarefa tão crucial para ela. Jia Qian se curvou e disse. Mestre Lin, temo que não consiga lidar bem com isso. Lin Jin riu. Apenas faça. Ou talvez você prefira que eu peça para Xiao Yun cuidar disso. Jia Qian ficou chocada. Lembrando do temperamento explosivo de Lu Xiaoyun, se ela assumisse a investigação, quem sabe que caos ela traria de volta. Imediatamente, Jia Qian reprimiu um sorriso. Entendo. Farei isso direito e chegarei ao fundo da questão, Mestre Lin. Ela se curvou novamente e se retirou. Sua lealdade e respeito por Lin Jin eram agora inabaláveis, ele podia perceber. Depois que Jia Qian saiu, Lin Jin continuou organizando os relatórios de avaliação. Quando estava quase terminando, chamou Zhao Ying para arquivá-los. Em seguida, olhou para a caixa que Dong He entregará. Havia várias pedras espirituais de grau intermediário. Seu salário também estava lá, 50 pratas. Como chefe, a remuneração de Lin Jin deveria ser a maior da associação.
Além disso, a caixa continha diversas pílulas e ingredientes medicinais, todos organizados com cuidado. Havia pelo menos 20 a 30 tipos, a maioria para uso diário, mas também alguns ingredientes raros. Ao examinar os itens, Lin Jin percebeu que nada estava fora do lugar. Quem preparou a caixa foi meticuloso. Isso provavelmente foi obra de Dong He. Todos os itens eram coisas que Lin Jin precisava no momento. Ele até encontrou um pacote de musgo de tumba, uma erva rara de se achar. Para sua surpresa, o musgo era de qualidade excepcional. Essas ervas eram usadas para tratar bestas com atributos sombrios. Por coincidência, Lin Jin estava ajudando o zumbi Cthulhu a se recuperar, então a chegada do musgo não poderia ser mais oportuna. Dong He era um homem sortudo. Esse musgo de tumba não costuma estar à venda. Mesmo em farmácias, é considerado um item premium. Como Dong He conseguiu isso? Será que era parte de seu estoque pessoal? Lin Jin murmurou para si mesmo. Ele estava certo. Em algum lugar da associação, Dong He resmungava com uma expressão sofrida. Coloquei uma das minhas ervas premium lá. O chefe Lin deve ter percebido, certo? Ele parecia conflituoso. Sabia muito bem que o musgo de tumba premium era um item que não se comprava em qualquer lugar. Nem mesmo farmácias o vendiam, eram guardados em cofres de tesouros. Se fosse vendido, valeria pelo menos 20 vezes o preço de um musgo comum. Talvez até 100 pratas. Mas algumas coisas não funcionavam assim. Algumas não estavam à venda, mesmo que você pudesse pagar. O musgo premium era uma delas. Muitos avaliadores de bestas quebrariam a cabeça para conseguir um, especialmente os que tinham bestas de atributo sombrio. Tendo gerenciado o departamento de logística por anos, Dong He até lucrou um pouco, mas nunca desviou fundos devido à sua natureza covarde. Ainda assim, ele conseguiu alguns tesouros, e o musgo premium era um deles. Dong He passou por grande angústia mental antes de colocar o item na caixa de Lin Jin. Ele sabia que não poderia mudar a opinião de Lin Jin sobre ele sem pagar um preço alto por seus erros passados. Mas tudo bem. Depois que sua irmã e cunhado foram transferidos para a capital real, ele recebeu uma carta deles. A mensagem era clara. Você precisa se aproximar de Lin Jin. Não importava o método, mesmo que significasse se prostrar diante dele todos os dias, ele precisava ganhar o favor de Lin Jin. Pelo menos, fazer com que Lin Jin parasse de desgostar dele. Essa era a conclusão de Dong He. Ele não sabia por que sua irmã e cunhado escreveram isso, mas era óbvio que Lin Jin não era mais alguém que ele poderia desafiar. Afinal, o homem não era mais o mesmo de antes. Principalmente depois de se tornar chefe da associação. Apesar de sua inteligência limitada, Dong He entendia que esforço constante traria sucesso. O musgo premium era apenas o primeiro passo. Ele tinha outros tesouros guardados e já decidirá, se quisesse sobreviver aqui, precisava se reconciliar com Lin Jin. Portanto, mesmo que significasse sacrificar seus tesouros, ele o faria. Enquanto mergulhava em seus pensamentos, alguém esbofeteou a cabeça de Dong He. Porco imundo, está cego? Alguém gritou. Dong He ergueu os olhos e seu coração pulou. Falando no diabo. Ele estava distraído e esbarrou em Zhang Youdu. Isso era loucura. Zhang Youdu já o atormentava sem motivo. Agora que havia uma desculpa conveniente, ele certamente não o deixaria escapar facilmente. Felizmente, Dong He já tinha experiência suficiente e sofrerá todo tipo de humilhação antes. Tudo o que precisava fazer agora era se rebaixar. Ele imediatamente se curvou e pediu desculpas. Gerente Zhang, a culpa é minha, é minha. Eu estava cego e não vi onde estava indo, esbarrando no senhor. Por favor, me perdoe e não se incomode com alguém tão insignificante como eu. Certamente, ele foi humilde o suficiente. Dong He achou que o homem o deixaria ir assim. Mas então... Um tapa violento cruzou seu rosto. Foi tão forte que Dong He sentiu o ardor na pele. Sua besta de estimação, que o seguia, rosnou imediatamente, mas ele a conteve. À sua frente, Lan Youdu parecia ameaçador com seu bigode de duas pontas. Dong He, quem você pensa que é? Acha que um simples pedido de desculpas basta depois de me esbarrar? Zhang Youdu sacudiu a mão. Esse tapa é para educá-lo. Você já foi gerente, mas agora é apenas um fracasso. Se desviou do caminho da virtude. Até nosso chefe atual está contra você. Como ainda espera viver bem aqui? Ele riu friamente. É melhor você sair logo e arrumar outra coisa para fazer com sua vida insignificante de barata. Dito isso, ele sacudiu as mangas e saiu. Os seguidores de Zhang Youdu riram sarcasticamente, incluindo alguns que costumavam chamar Dong He de Irmão Dong. Naquele momento, com a dor latejante em seu rosto, Dong He teve uma realização total. Era assim que eu era no passado? Oprimindo os fracos com autoridade e exibindo meu status. Que vergonhoso. Ele esfregou o rosto. Não mostrou insatisfação nem vergonha, já devia estar acostumado.
Para ser honesto, ser esbofeteado em público foi um golpe severo em seu orgulho. Eu mereci. Dom Rê murmurou para si mesmo. Então, olhou para as costas de Zhang Youdu e seu grupo se afastando antes de se apressar em direção ao departamento de logística. Zhang Youdu, você é pior do que eu era. Eu recebi meu castigo, e você? O karma pode demorar, mas nunca falha. Vamos ver quando o seu chegará. Fim dos capítulos do 321 ao 323. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.